E até na época, muita gente comparou o Pedrinho, que também na época em que jogava, hoje é presidente do Vasco, jogando muito, foi convocado para a seleção. Um dia antes ele sofreu uma lesão gravíssima e ele foi desconvocado. Na ocasião do Pedro, em 2018, ele foi desconvocado, o Richarlison entra no seu lugar. E o Richarlison acaba agarrando aquela vaga de uma forma que depois o Pedro demorou para reconquistar. E agora, mais uma vez, Vene Casagrande, o Pedro, essa imagem muito forte do Pedro. Primeiro, assim, um beijo no coração do Pedro, da família. Eu falo isso quando a gente tem a proximidade com o jogador. Agora ele tá com as filhotinhas dele, né, pequenininha. Tenta usar os filhos para tentar passar esse tempo e não ficar com a cabeça ruim, Vene, porque a cabeça nesse momento é o mais importante para esse atleta. Fernandinha, antes de mais nada, boa tarde a você, boa tarde ao Pedrosa, a todo mundo que está nos assistindo. Eu não poderia deixar de me solidarizar com o Pedro nesse momento. E vou até abrir o que eu fiz ontem. Depois do que aconteceu, obviamente, publiquei nas minhas redes sociais. E depois, cara, fui pro meu cantinho, pro meu quarto e orei por ele. Porque eu me coloco no lugar dele. Imagina a cabeça desse atleta, o que não está passando. Porque, como você bem mencionou, e também estava no bom VT da Alce, em 2018 ele passou pela mesma situação. Só que dessa vez, se a gente for parar e analisar o contexto, é ainda pior, sabe por quê? A idade dele já está mais avançada, querendo ou não vai ser a segunda lesão grave no joelho, embora não seja no mesmo joelho, mas é a segunda lesão grave. O valor de mercado dele cai, como bem mencionou o Pedrosa aqui no off. Então, ele vivia o melhor momento da carreira dele, sem sombra de dúvidas. A gente trouxe aqui recentemente uma proposta de um clube inglês querendo comprar o Pedro por 20 milhões de euros, mesmo ele tendo 27 anos de idade e já ter ido para a Europa e já ter voltado para o futebol brasileiro. Isso também é levado em consideração. Então, é um momento muito triste para o Pedro. Eu desejo aqui toda a minha força para ele, que ele consiga passar por esse momento complicado. Ele é um cara religioso, tem o apoio da família, querendo ou não, isso ajuda, mas não tem como o rapaz não ficar triste nesse momento. Claro. E, obviamente, ele deve estar muito triste, muito abalado nesse momento, mas espero que ele volte. Ele vai ficar muito tempo longe dos gramados, cerca de 10 meses. Espero que ele volte ainda melhor. Mas, de fato, é um momento muito complicado para o atacante rubro-negro. Ô, Pedrosa, 10 meses a gente está falando do início do segundo semestre do ano que vem. Olha só, assim, eu fiquei muito triste ontem quando eu recebi essa notícia. Faz ideia o jogador, a família do jogador, a família que não tá perto, porque imagina, ele tá servindo a seleção, ele tá lá. A família recebe a notícia que nem a gente recebeu, Pedrosa. Isso foi um assunto que chateou o mundo do futebol, né? Os torcedores dos outros times, os jogadores dos outros times e, obviamente, a gente que trabalha comunicando esse futebol, o Lucas Pedrosa. Boa tarde, Fernanda, Vene, galera de casa. Sem dúvida alguma é uma lesão muito grave, ligamento cruzado anterior. É uma lesão até comum, infelizmente, dentro do futebol. A gente pode relembrar aqui, o próprio Neymar teve essa lesão, Jair e Paulinho pelo Vasco esse ano tiveram essa lesão. Então, assim, é uma recuperação muito delicada, onde você exige muita força mental e são 10 meses para ele voltar a pisar no campo como jogador de futebol. Isso não quer dizer que ele já vai voltar a ser o Pedro de antes, ele precisa de uma adaptação, ele precisa voltar realmente a perder o medo também depois dessa lesão. Ele sabe como é que é esse processo, por já ter passado por isso, mas sem dúvida alguma, o golpe que aconteceu dentro da carreira dele, de estar recuperando esse espaço na seleção, muita gente até cotava o Pedro para ser titular já na sexta-feira. Enfim, cara, só muita força ao Pedro, muita força mental, muito trabalho psicológico aí, se cercar de profissionais, se cercar da família, do amor das pessoas que gostam dele, porque a gente sempre lamenta, independentemente do grau da lesão, e sendo assim, então, é pior ainda. E não foi nem uma lesão de choque, nada, né? Uma lesão realmente que ele teria... Ele se machucou sozinho. Então, ele teria... Ele se machucou sozinho. Se ele tivesse sozinho, literalmente treinando sozinho. no ninho, assim, a culpa obviamente não é da seleção brasileira, né? Esse jogador estaria, se ele não estivesse treinando aqui, ele estaria treinando no Flamengo. Então, assim, eu acho que o torcedor não precisa ficar com essa raiva, assim, olha a seleção machucando mais um. Não foi a seleção que machucou o Pedro, o Vene Casagrande. Eu não acho que tem que culpar a seleção. E foi o que você mencionou. Ele poderia se machucar aqui. Descendo uma escada, ele pode se machucar. Verdade. Só que eu acho que esse tipo de situação levanta um outro debate, que a gente precisa ter esse debate. Não dá para o clube sair no prejuízo técnico e também financeiro. Eu acho que deveria ter uma discussão no futebol brasileiro, porque se isso acontecer, querendo ou não, ele se machucou com a seleção. Isso é um fato, não podemos esquecer isso. Então o Flamengo, além de ter um prejuízo técnico, vai ter um prejuízo financeiro, porque durante esse tempo todo, quem vai pagar o salário do jogador é o Flamengo.
A seleção apenas devolve o jogador. E é isso que de fato acontece na prática. Eu acho que esse debate já poderia ter acontecido quando aconteceu com o Neymar, por exemplo, porque o Neymar está sem jogar até agora. E quem está pagando o salário dele é o Al Hilal. Pouca gente fala disso porque o clube lá tem muito dinheiro, não está fazendo nenhuma falta. No caso do Flamengo, vai fazer falta, obviamente. E repito, você vai acha além que do deveria ser prejuízo debatido do caso como? Que você acha? Exemplo, vou dar um exemplo. Aconteceu isso aí, a CBF ou a seleção uruguaia, enfim, se fosse com a Arrascaeta, por exemplo, eu acho que a federação poderia ser responsável por pagar o salário durante o período que o jogador não voltar a campo. Ele voltou a treinar e o clube começa a pagar novamente. Ou deixa de ser obrigado a liberar jogador para a seleção, mesmo sendo data FIFA. Eu acho que deveria ter um debate. Eu não acho justo. E eu não estou falando isso por ser o Flamengo. Se fosse qualquer outro clube, eu ia mencionar isso. Eu não acho justo o clube, no caso o Flamengo, ter o prejuízo técnico e o prejuízo financeiro. Porque a verdade é essa. O Flamengo sai perdendo bastante. Tanto é que a gente pode até entrar no debate se o Flamengo deve ou não contratar outro jogador para essa posição. Mas você não ter o Pedro já é um grande prejuízo. E não ter o Pedro e ainda bancar o salário dele durante uma lesão que ele sofreu com a seleção brasileira, eu não acho nem um pouco justo. Você concorda, Pedrosa? Concordo. Não sei se é algum mecanismo de pagar metade do salário, de assumir um risco. Porque eu não sei se dá obrigação na data FIFA, porque senão a gente vai acabar esvaziando o que são as seleções de futebol. E a seleção de futebol é um sonho para todo mundo. Mas, sem dúvida alguma, a responsabilidade financeira, principalmente para uma CBF que tem dinheiro para poder fazer isso, sem dúvida alguma, eu acho que poderia ser uma discussão debatida de pagar metade, de dar suporte e tudo mais. Gente, a gente falando novamente eu aqui... acho que assim, eu acho interessante o debate, mas eu acho muito utópico. Se a gente está falando de uma confederação que não deu um suporte para um Grêmio e Inter financeiro, que passaram por tragédias de chuva, pensa nisso, Vinícius. Sim, não é. Pensa. A gente viu, o Inter ainda conseguiu recuperar rápido, né? O Beira-Rio. O Grêmio correu atrás do prejuízo. Imagina, CBF. Eu acho que por uma problema. Lesão, uma CBF custear, eu acho bem utópico. É porque nesse mas caso eu é acho CBF. muito interessante. Mas se fosse a Federação Chilena... Do Uruguai, talvez, que tem vários uruguaios no Flamengo, por exemplo. Sim, exatamente. Mas eu acho que isso não vai acontecer. Eu também acho que não. Acho que Olha não. aqui, vamos olhar aqui a tabela. A gente colocou aqui uma arte, na verdade, com a sequência de lesões do Flamengo. Entendam, a gente está trazendo a do Flamengo porque foi o Pedro do Flamengo. Mas a gente não tá querendo nesse programa dizer que só o Flamengo machuca jogadores, ok? Até porque se a gente for olhar o cenário, eu tô doida para um jornalista CDF fazer a tabela de lesões do ano até aqui dos clubes. Eu tô doida. Eu fico dando F5 nos sites que tem um monte de CDF, aquele povo que faz umas matérias maneiras pra caramba, pegar aquela tabela e botar... Qual o clube que mais machuca? Você vê ali em cima os que mais brigam. Vai ter trabalho. Porque a gente tá falando não do Flamengo, não do... A gente tá falando do calendário brasileiro, né, gente? Olha aí os lesionados do Flamengo. O Vinha tá com ligamento do joelho direito, né? Um problema. O Cebolinha, tendão de Aquiles, uma lesão muito, muito delicada no futebol. Muita gente vai lembrar, é a do Adriano Imperador, né? Foi essa lesão. Gabigol é posterior de coxa da coxa direita, um músculo na posterior da coxa direita, girou aí a nossa arte. O Arrascaeta, adutor da coxa esquerda. E o De La Cruz é também um músculo na posterior da coxa direita, na parte posterior da coxa direita. A gente está vendo muitas lesões nessa região da parte de trás, né, que a gente chama de posterior de coxa, né? O Michael também posterior da coxa direita e o Léo Pereira é um entorse no joelho esquerdo. Cadê? Vamos ver mais? Tem mais? E o Pedro agora com ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, cerca de 10 meses fora, sem sombra de dúvida, uma das maiores lesões aí, vamos dizer, da temporada, né, gente? O Bruno Henrique foi o quê quando ele ficou 9 meses também? Foi a pior, né? Porque foi o Bruno Henrique rompeu tudo, O último E ele ficou 9 meses, né? Ficou mais tempo do que... Ficou 10 meses. 10 meses. 10 meses. A expectativa então a gente era pode 12. até ter uma expectativa bacana aqui, porque a gente pode falar, de 10 para 9, bobeira. Pro jogador que tá parado, um mês é coisa pra caramba. Não, sim. O Jair e o Voltante. Paulinho, a expectativa é de 8 meses. Deles voltarem a treinar agora no mês de outubro. O Paulinho já tá o quê? 4? Mas eles já vão voltar agora a treinar com o grupo, pelo menos essa é a expectativa foi no mês de início da outubro. temporada, Foi no né? Campeonato Carioca. É porque no caso do Pedro, a gente lamenta mais ainda por estar acontecendo a segunda vez na seleção brasileira. Entende? Não é só o problema da... Por exemplo, o Vinha vai ficar um longo período também longe dos gramados. Só que tem um contexto envolvendo o Pedro.
E a verdade é o seguinte, dificilmente o Pedro terá uma outra oportunidade como ele estava tendo na seleção brasileira. Se você parar e analisar o contexto da situação, é por isso que eu lamento mais ainda. É porque quando a gente fala da convocação, a gente fala do que o jogador está construindo na temporada. E a gente viu um Pedro em que várias vezes nós colocamos aqui ele como um dos melhores jogadores brasileiros na temporada brasileira. E aí você ter uma lesão dessa, você interrompe tudo. E o eu Pedrosa acho trouxe o seguinte, o recorte. Como ele volta? A seleção brasileira sabe. também tem que lamentar bastante. Claro que porque sim. hoje, embora o João Pedro tenha sido convocado para o lugar dele, ele está jogando muita bola no futebol inglês, mas hoje a seleção brasileira não tem o seu travante como é o Pedro, com as características, que é algo raro atualmente. Se a gente falar para pensar, todo mundo de xerenha, hein? Inclusive, Gerson, isso é até mais uma André, coincidência, né? Pedro. Porque em 2018 o Richarlison entrou. Ele era do América Mineiro, né? Mas ele fez. Estava no ele futebol trouxe inglês. já Agora é no o João Pedro, que foi do Fluminense e também está no futebol inglês. Muito. Olha aqui, ó, o atacante holandês. Gente, esse nome desse homem é Depay que estão falando, né? Eu falo A gente Depay. estava falando em off, depois a gente Olha, conversa. você quer falar o nome certo Qual mesmo? é? É Memphis. Ele não gosta de ser chamado de Depay, porque o nome do Depay é o nome do pai dele. Ele não tem boas lembranças sobre o pai dele. Não, mas o debate não é esse. O nome é de quem? É Depay? Sacanagem. Você pode falar Depay ou Depay, mas ele não entendeu gosta de ser ainda. chamado de Depay. Você entendeu agora? Do nome do pai. Pô, essa de dar inveja ao Smith. Mas não é sacanagem. Ele não gosta, ele gosta de ser chamado de Memphis. É Memphis? Memphis. Então vamos chamar ele do jeito que ele gosta aqui, hein, gente? Ainda mais se tem uma relação aí ruim, afetiva em relação eu não ao pai. gosto, já dei Olha aí o entrevista. Memphis. Quem tá com esse drone? Você? Sim. Assim, o Memphis... Eu vou falar só Memphis? Memphis. Tá bom. E ele O botou a Memphis- linguinha que ele fez curso, morou no Canadá. Aprendi lá Vai. no Canadian. Vai, Benê. Mas o Memphis, ele foi oferecido ao Flamengo cerca de 2, 3 semanas atrás, bem antes dessa contusão do Pedro. Aí você vai me questionar assim, beleza, o que o Flamengo pretende fazer com essa lesão do Pedro? Eu fiz esse questionamento a um dirigente do Flamengo e ele falou de fato, ó, estamos avaliando, existe sim a chance da gente ir ao mercado e contratar um jogador. Lembrando que esse jogador, ele tem que estar livre no mercado, ele não pode ter contrato com nenhum outro clube, porque a janela de transferência Sim. está fechada. E é o caso do Memphis, ele está livre no mercado. A questão é, o Corinthians está tentando a contratação desse jogador, é um jogador extremamente caro. Será que vale a pena trazer esse jogador? Por que eu estou falando isso? Porque qual é a certeza que esse jogador vai se adaptar rapidamente ao futebol brasileiro? Ele é holandês, estava jogando no Atlético de Madrid. A gente não tem nenhuma certeza. E não é um jogador barato. Eu, O particularmente... holandês morava na Espanha, vai se adaptar ao Brasil rapidinho. Eu, particularmente, acho o seguinte. O Flamengo não deveria ir ao mercado e fazer um grande investimento. O Flamengo tem um Gabigol hoje. Eu acho que a cobrança da diretoria tem que ser em cima olha do a carinha Gabigol. do Pedrosa. Gabigol, olha só, você tem um alto custo, querendo ou não, é um dos maiores salários do futebol brasileiro, talvez o maior salário do Flamengo atualmente. A gente precisa de você. A cobrança tem que ser em cima dele, para ele ter uma postura profissional e voltar a render dentro de campo. Porque, Filma para um, mim, Pedrosa. é um absurdo o Flamengo gastar o que gasta com o Gabigol e você não poder contar com o Gabigol. Como assim? Cadê? Como assim? Ô, Cris, por favor, deixa fechado no Pedrosa. Eu vou pedir pro Venê repetir uma frase. Ele tava normal, careca, tava me olhando normal. Qual foi Aí a frase? você falou assim, Ah. a parte do Gabigol. Tem que confiar no Gabigol. Fala essa parte de novo. Tem que confiar no Gabigol. Não, a cobrança tem que ser em Isso. cima do Gabigol para mudou. ele voltar. Não foi confiar que ele Subiu falou? a plaquinha. Foi ou não foi? O que Porque ele não, falou? O que ele falou tem... O Flamengo tem o Gabigol. É isso, foi Isso, isso. gente. E Tá. ele fez o quê? Qual cara que você fez? E eu fiz assim. Por quê? Por quê? Existe a teoria e existe a prática. Primeiro ponto, tá? Eu não sei quem já acompanhou a carreira do Memphis. O Gabigol nunca jogou no nível do Memphis. Nunca. Nunca na carreira dele. O Memphis é um jogador que já vestiu a camisa do Barcelona, Tava na do Atlético Eurocopa de Madrid, agora, pô. jogou Copa do Mundo, é jogador de Copa do Mundo. É um baita de um jogador. Não está no melhor momento da carreira dele. Mas aqui no Brasil, com a qualidade que ele tem condições totais de conseguir fazer uma temporada absurda. Joga muito, gente. Tem giro, bate com as Por que duas. esse homem tá tem sozinho, força. gente, no mundo? Entendeu? Mas o ponto é, ele não é um cara também fácil fora de campo. Ele é mais bad boy e tudo mais. Ele é bad boy? Ele é um pouco bom bad boy. Bom pro Flamengo, Não, funciona. não. Não funciona, Venê? Não funciona. Agora, a minha cabeça... Ó, tá cuspindo. Já tem Não ligado sabe em o que qualquer bad boy comer. também. Não. A minha cabeça é...
Eu sou um cara que defendo muito o Gabigol aqui, falo que ele é um grande jogador e tudo mais. O que ele vem desempenhando há pelo menos 1 ano e meio não é o Gabigol de pegar a bola debaixo do braço e deitar na temporada. O Gabigol não esteve no nível do Pedro nessa temporada em momento algum. Não chegou nem perto. Mas será que você não acha? Eu acho que o Gabigol Então, mas ele é é muito por isso mais que eu cito a palavra cobrança. emoção do que a questão. Eu acho que quando o Gabigol apertar o botão da competitividade, ele é muito competitivo. Isso é um ponto também que a faz gente ele ser o precisa Gabigol. mencionar. Vamos lá, o Gabigol, Se ele apertar precisa, esse botão de novo, ele gente, ele precisa volta se a ser o valorizar Gabigol. no mercado novamente para ele Perfeito. conseguir Eu um bom também acho. contrato com uma outra Eu equipe. não tô comparando Eu com acho que esse ele cara. pode juntar a fome com a Eu vontade também de comer. acho. Eu acho um bom momento pro O Gabigol. Mas a diretoria tem que chegar no Gabigol e falar, Gabigol, é o seguinte, você ainda é jogador do Flamengo, você não está desempenhando nada há quase 2 anos, chegou a sua hora, você vai ter que desempenhar. A cobrança tem que ser em cima dele, pra Gente, ele mas voltar a render. Eu não ainda pega esse tem homem, não. outro. Mas aqui, o John já viu ele? É o que Você que é? não precisa, Fernanda Maia. Você não Gente, precisa. mas eu gostei das coisas que tu falou O ponto é o dele. seguinte, Vai rachar o elenco. o Gabigol não se encaixa no estilo de jogo do Tite. O Tite gosta de jogar com centroavante de referência. Mas, ô Pedrosa, Tem outro aspecto do Esse time homem também. Ele pode ser o tranquilamente. Tite falou na última entrevista coletiva, Aí, isso beleza. é sério, ele falou isso sério, que ele é um camaleão. Quem? O Tite. Quem é camaleão? Ele Tite? próprio. O Tite? Ele falou, eu sou um camaleão, eu consigo me adaptar às situações. Chegou o momento dele se adaptar. Chegou o momento dele mudar o esquema dele, a verdade é essa. Bota um 4-4-2, Mas ele, olha só, Gabigol e Bruno naquela Henrique no pausa ataque. dos 9 Ponto. jogos em que todo mundo foi servir sua seleção, o Tite retocou bem demais. O Flamengo foi muito bem naquela ocasião. Não. Ele mudou o esquema. Ele não mudou o esquema na ocasião. Ele não mudou o esquema. Não, mas ele se adaptou com o que ele tinha. Não, ele se adaptou com o que ele tinha com os jogadores. Quando a gente fala que se adaptar a esse momento, é mudar esquema. Gente, o Flamengo Ele precisa mudar o seu esquema. principal jogador. Perdeu. As pessoas não entenderam isso ainda. Não é o Gerson que tá jogando muito, não é o Fabrício Bruno que tá jogando muito, é o Pedro. O Pedro é o cara que decide as partidas. O Pedro é o cara que dá assistência, o Pedro é o cara que faz gol, o Pedro é o cara que chama a responsabilidade no momento que o Flamengo tá numa situação complicada. Exatamente. É o cara que aparece numa bola aérea. O Flamengo não tem esse jogador hoje. O Flamengo perdeu esse jogador. E sabe o que piora? O Gerson tem um substituto ali. Vamos lá. Hoje tem o Alcaraz. Sim. O Fabrício Bruno, hoje tem o Léo Ortiz. O Pedro hoje tem Não quem? tem. Esse que é o ponto. Então, Não ir é ao o mercado. Flamengo que não tem. O Brasil não tem. Não tem. O Brasil tem, calma aí. Não, calma aí. São os brasileiros, por exemplo, se você for pensar o em futebol seleção, brasileiro. quem é que vai? Tá. O Verratti? Nessa característica, não vai, não tem. Mas olha só, o João Ele Pedro já é jogador ficou de Premier mesmo, League. ficou mal. Não, porque, calma aí. Tá aí, Verrete. Uma boa sugestão pra ano que vem. Não pode, janela fechou. Pra ano que vem. Leca, a chance dele vestir a camisa do Flamengo é 0. Ó, Pedrosa, já vi muita coisa no Deixa eu futebol. falar do meu fogão, ó.